Vice-prefeito de Botucatu e secretário da Infraestrutura, André Pérez, foi convidado pessoalmente pelo prefeito Pardini a batalhar por esse cargo nas eleições de 2016 e venceram com mais de 40 mil votos. Funcionário público de carreira, André diz que nunca galgou, nunca tinha sonhado em ser vice-prefeito, mas sempre trabalhou para o bem da população e agora mais do que nunca, pois diz que a política é bendita para abençoar a vida da população. André, muito obrigado por nos conceder a entrevista, gentilmente nos recebendo, muito bem, é uma honra te receber aqui e a política é bendita, então, na vida da população, das pessoas? Sim, Jorge, eu acredito que ela é bendita, né? Porque a política, eu vejo, no meu entender, é uma arte da gente se relacionar com as pessoas. É um meio de comunicação, é um meio, né, desde que o político seja o político do bem. Porque, infelizmente, se a gente olhar no cenário hoje, é um cenário triste na política. Então, a gente vê muitas coisas tristes que acabam entristecendo não só a população, como alguns políticos do bem. E eu acredito numa política do bem, sim. Eu, como você disse, sou funcionário público de carreira, entrei através de um concurso público, né, e há 25 anos trabalho na prefeitura. Então, todo esse meu tempo na prefeitura foi dedicado a prestar um melhor serviço de qualidade. Eu tenho isso comigo, sempre tive, isso eu passo para minhas filhas e procuro passar para a minha equipe. Eu procuro fazer o melhor. Se você é o pedreiro, procura ser o melhor pedreiro. Não menosprezando os companheiros que trabalham com você, mas para você dar o máximo que você pode dar. E eu sempre fiz isso, desde quando eu entrei de apontador de obras e fui galgando alguns cargos na prefeitura através de concursos de acesso, de promoções. Cheguei ao cargo máximo que pode chegar um servidor público, a secretário. A secretária. E no governo de João Cury, o ex-prefeito João Cury, eu tive esse privilégio de ser convidado pelo prefeito João Cury para assumir o cargo de secretário de obras e depois também, de algum tempo, acumular também o cargo da Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, um servidor público acumulando 2 cargos de secretário, então, para mim isso foi e a infraestrutura é as duas juntas, né? A obra hoje, e a sim, mobilidade. Hoje no governo, no nosso governo, Mário Pardini e André Pérez, nós acabamos fundindo algumas secretarias. Então, nós unificamos, né, a Secretaria de Obras e Mobilidade, hoje a Secretaria de Infraestrutura, e outras secretarias que nós acabamos também unificando. É para diminuir, para conter custos, que no momento que nós assumimos era importante fazer alguns ajustes no governo devido à situação financeira que estava vivendo o país. Então, o prefeito Mário Pardini teve essa obrigação mesmo, esse comprometimento de estar ajustando o orçamento, principalmente em cargos comissionados e secretariados. Então isso foi necessário ser feito logo no início do nosso governo. E no governo do prefeito João Cury eu fui convidado. E a partir do momento que eu estava à frente da secretaria, como hoje estou também, mas você acaba entendendo que a política ela é bendita. E você consegue abençoar a vida das pessoas através do seu serviço. Um serviço prestado à população. Então, eu posso citar um exemplo para você. Quando nós, na época das eleições, saímos visitar, andar pela cidade de Botucatu, eu cheguei numa casa na Santa Maria, uma senhora me chamou para entrar na sua casa, feliz, uma casa muito simples, mas ela fez questão que eu entrasse na sua casa para tomar um café, e eu entrei, e ela me mostrou a casa, mostrou as lâmpadas, ela mostrou as paredes, a pia, mostrou um vaso sanitário. E aquilo ela falou assim, onde eu morava não existia isso. Nossa. Eu morava numa área, né, que lá no Jardim Montemor, numa área que nós invadimos na época, nós fomos morar lá, e nós o nosso banheiro era um buraco no chão. Eu não tinha pia, não tinha vaso, minhas crianças não conheciam isso, não sabiam que era isso. E hoje a gente tem dignidade, hoje eu consigo na minha casa ter uma pia, consigo ter um teto, consigo apertar o interruptor e acender a luz. Então isso me emocionou muito. Então eu comecei a entender, né, que como sempre o prefeito João Cury falava, o ex-prefeito João Cury, na verdade, ele falava que a política é bendita, e eu comecei a entender isso, que a partir do momento que homens do bem assumam a responsabilidade de administrar uma cidade, ele tem que fazer uma política bendita assim, trabalhar o único objetivo,
abençoar a vida das pessoas através do seu trabalho, através da sua dedicação, e é isso que eu aprendi. Então, isso que eu tenho me comprometido a fazer e quero fazer isso, né, o tempo que eu estiver na prefeitura, né, como funcionário, como um homem público eleito pela população. Eu quero dedicar meu tempo todo, às vezes até eu sou muito cobrado pela minha família por a gente ficar mais tempo na prefeitura ou prestando serviço para a população, e às vezes a gente acaba afastando um pouquinho assim, não deixando a família de lado, mas às vezes você não tem muito, né, não tem aquele tempo necessário que tinha que ter com a família. Então eu estou me organizando nesse sentido e tenho me cobrado muito. Um tempo para a família, a gente tem que ter, na Bíblia fala que a gente tem tempo para todas as coisas, e a gente precisa se organizar para o nosso tempo. Então isso que eu estou fazendo para me organizar, mas não perder o foco, é dedicar o maior tempo meu possível para abençoar a vida das pessoas através do meu trabalho. Amém. O que é que me chamou a atenção essa palavra, a política é bendita, que essa palavra é bem forte, né, bendita. Nunca tinha ouvido algo igual a respeito da política, porque como você falou, é muito, né, maldita, né? Alguns porque as pessoas dizem mal. Mas para você, o que então na vida, na sociedade, pode-se dizer que é maldito? Na política eu vejo assim, a política hoje está em todos os âmbitos, né? Se a gente for ver, a política hoje ela tem que ter a política. Você pode ver que vai ter a política na igreja, nas escolas, no governo estudante, tem a politicagem, a gente tem a política. Mas a política maldita é quando uma pessoa ela assume um compromisso, que eu vejo, que ela é eleita pela população e não trabalha pelo povo. Tem cabide de emprego às vezes, mas quando a pessoa vem trabalhar, você traz as pessoas para trabalhar, e aquela pessoa, porque todo cargo eleito, ele tem que ter a sua equipe de confiança, porque pessoas que andaram junto, que também pensam da mesma maneira que ele pensa, homem público. E às vezes você, até quando eu falo da prefeitura, para mim é difícil eu falar da prefeitura que eu estou assumindo a prefeitura, porque já faz um tempo que eu estou na prefeitura. Então eu conheço praticamente toda a prefeitura, toda a máquina, conheço a cidade. Então durante 25 anos deu para aprender um pouquinho de Botucatu. Mas vou dar um exemplo para você. Entra um prefeito hoje que seja eleito para governar uma cidade a qual ele não teve um vínculo com a administração pública até então, né? Ele surge, não tem aquele vínculo, não conhece muitos servidores, não conhece como funciona, então fica difícil para ele assumir a prefeitura e não ter uma equipe junto com ele, né? Trazer a sua equipe de confiança, os cargos comissionados. Então é importante ter os cargos comissionados, porque ele vai trazer uma equipe que pensa da mesma forma, e essa equipe junto com um gestor vai se organizar para começar a se relacionar, para entender, né, que a gente fala que é a transição, né, do governo com o ex-prefeito ou ex-governador, seja qual for, tem essa transição. Então tem que ter a sua equipe de confiança, as pessoas que você confia, que você traz com você para administrar uma cidade, administrar um governo, seja qual for o estado, seja o que for para administrar, você tem sua equipe de confiança. E nessa transição, o outro governo passa para que está assumindo. Então é importante você ter uma equipe. Então isso eu entendo, eu não entendo como um cabide de emprego, eu acho que isso é importante. O que eu não concordo é as pessoas aproveitarem, né, da máquina, para aproveitar da situação para se beneficiarem. Isso eu não concordo, ou beneficiar outras pessoas. Então você tem que beneficiar através do seu serviço, o respeito pelo dinheiro da população, para quem paga os seus impostos, os seus tributos. Então você tem que saber ter a destinação correta. Então eu acho que o homem público, a partir do momento que ele começa a fazer uma gestão do seu orçamento, porque a gente sabe que o orçamento é curto, né? O orçamento é curto dos municípios. Então os líderes, os governantes, eles têm que fazer milagre. Na verdade eu falo que o cobertor é curto. Então tem que fazer milagre, tem que enxugar de um lado, apertar do outro lado. Às vezes você faz algumas mudanças no governo que às vezes você não agrada a todo mundo. Porque a gente tem isso, a gente tem uma cultura, às vezes você acaba se acomodando com aquela situação, mesmo como funcionário. Eu falo isso por mim, porque tem situações que você já faz aquilo lá, você já acostumou a fazer aquilo lá, então você entra naquela rotina. Mas é necessário um momento você mudar. É necessário um momento você ter que mudar. Não vou fazer mais dessa forma, porque dessa outra maneira talvez eu vou conseguir economizar um pouco mais, eu vou otimizar mais o trabalho. Então a gente não pode parar no tempo. Então o homem público, a máquina pública, ela tem que se atualizando.
Com certeza. E procurando cada vez mais buscar recursos para fora. O que eu aprendi muito no governo do prefeito João Cury, ex-prefeito João Cury, é a gente buscar muito recurso fora. É atrás do governo do estado, do governo federal, buscar recursos para a cidade, para ajudar no orçamento. É isso que nós temos feito, o prefeito Mário Pardini, inclusive terça-feira nós vamos estar indo para Brasília, atrás de recursos, atrás de verba. Talvez não venha, mas não custa ir pedir. Então a gente tem feito isso, ido buscar recursos, conversar, ir atrás do governo, protocolamos os pedidos, pedindo emendas parlamentares para que venha alguma verba. Uma hora alguma coisa pinga. E isso ajuda o orçamento. Então a gente tem que confiar e tem que buscar. Então a política maldita é quando as pessoas, do meu ponto de vista, elas assumem um compromisso, que são eleitos pelo povo e acabam sendo escandalizando, na verdade, todos. Com esses atos que a gente tem visto recentemente aí, o Brasil passar por situações, o prefeito, o presidente, né, ter o impeachment do presidente, então mudar o presidente, corre o risco de mudar de novo, então fica, né, o país vai perdendo a origem, a credibilidade aí fora, então a gente não pode deixar isso. Então as pessoas têm que olhar para a gente e ver como um homem público do bem, uma pessoa que não vai agradar todo mundo, mas procura fazer o máximo para ajudar. Então agradar, nós não vamos conseguir fazer tudo, não temos perna para atender todo mundo, mas o máximo que a gente puder fazer eu acho que é importante. Com certeza. A polêmica do momento, a gente não pode fugir, até porque acontece hoje, teremos consequências no futuro, né? O que seria de nós hoje se não fossem as coisas do passado? Por isso que eu pergunto coisas que está acontecendo agora, mas as entrevistas são para a posteridade, mas é sobre o ônibus, sobre o reajuste do valor do ônibus. Sim. As empresas querem que vá para R$ 3,91. O executivo acha justo que seja R$ 3,70, né? Sim. E o prefeito quer que continue como está desde janeiro de 2016, do último reajuste, que é R$ 3,35. Que ele acha que não é justo o usuário pagar mais por um serviço que não está agradando, que não está vindo a contento, né? Sim. E recentemente um vídeo viralizou na internet de um deficiente físico, um cadeirante, se arrastando para descer do elevador que estava quebrado no ônibus aqui em Botucatu. Foi parar no UOL, foi parar... Tá bom, se eu vira ela, vira ela. Mostra ela um pouquinho para trás. Coitada, meu Deus. Você quer que eu ajude você? Não, dona, eu coloquei força no braço. Aí, ó. Vai lá. Ô, muito obrigado, hein, gente. E é mais um dos casos que está gerando revolta, sempre enche de comentários na internet, nas notícias, muitas notícias que pipocam desde o segundo semestre de 2016, né, sobre o transporte público aqui em Botucatu. Você, como secretário da Mobilidade Urbana, o que tem a nos dizer para a população, nós usuários de ônibus, que eu também sou, sobre o que será do nosso futuro quanto ao transporte público, que é tão importante para a vida das pessoas, né, para ir trabalhar? Eu acho assim, o que acontece? A prefeitura não pode aceitar uma situação igual você disse, agora do cadeirante, no momento que ele precisava usar o ônibus, não pôde usar. Então nós não podemos aceitar isso. Então, no momento, logo quando aconteceu isso, já conversei com o Rodrigo, que é o secretário adjunto do transporte, que é responsável do transporte. Já notificamos a empresa, autuamos, não podemos deixar dessa forma. Então está errado, tem que consertar, tem que trabalhar. E o que nós fizemos? Logo no início nós pensamos, eu lembro que no decorrer da nossa campanha estava um caos o transporte coletivo na cidade em 2016. O prefeito João Cury sofreu muito, né, com quebras, vários acidentes, então estava um caos, né, no transporte coletivo. E o último aumento que teve foi em 2015, que teve um aumento do reajuste que chegou a 3,35. E com isso, o que nós fizemos lá? Já entramos para rescindir o contrato. Né? Foi feita as tratativas em 2016, lá para abril, conversando. Né, 2017, né? 2017, logo no início de 2017, a gente protocolou, né, a rescisão por decreto, né, rescindindo o contrato com a empresa. Tá? A gente fez isso. Né? E então, o que aconteceu? A empresa entrou com uma liminar, tá, para reativar, né, na verdade, voltar à tona o processo, né,
ele teve, conforme eles entraram com essa liminar, eu não tenho certeza, mas eu acho que o juiz concedeu a liminar para que voltassem a assumir, e isso está sendo julgado nesse processo. Tá? O que nós tínhamos feito? Nós tínhamos entrado com uma licitação também para apresentar uma nova licitação para a cidade de Botucatu, um modelo diferenciado, a qual é o objetivo nosso, do nosso governo, do prefeito Mário Pardini, é que a população, né, pague para um serviço, que você possa usar esse serviço, como você disse, com segurança, que você possa pagar e pagar bem. Né? Você paga bem, mas eu estou pagando e estou usando, eu tenho conforto, eu tenho segurança, né? Os ônibus não vão quebrar, eu tenho certeza que eu vou chegar no horário. Né? Na verdade é essa. Então a gente tentou colocar nessa licitação que a empresa, né, fornecesse o maior número possível de ônibus zero, já entrasse com ônibus novos. Então a gente fez uma modelagem de uma licitação e tentamos partir com essa primícia para começar essa licitação. Então, na verdade, teve alguns questionamentos de algumas das empresas, também perante o Tribunal de Contas. Esse edital, essa licitação foi suspensa. Ela foi suspensa. Então, ela foi suspensa, o Tribunal analisou, está analisando, na verdade, devolveu para a Prefeitura fazer alguns ajustes que é importante ser feito no processo, que isso é natural, tem que ter alguns ajustes no trâmite, para a gente continuar caminhando com esse processo licitatório, que na verdade é o objetivo de abrir uma nova licitação, para que tenha disputa novamente em várias empresas que quiserem participar dessa licitação, e atendendo, né, atendendo as especificações que nós colocamos no contrato, que uma delas que eu acho que é o mais importante é os ônibus novos. A partir do momento que você tem ônibus novos, você tem mais segurança. A gente sabe que a diminuição de quebra diminui muito, né, a gente sabe disso. Então, com isso, você tem a certeza do horário que você vai chegar. Então, várias coisas foram acertadas nisso. Como foi suspenso, né, essa licitação, a gente começou a trabalhar num acordo com as empresas, mas dentro de algumas premissas que tinham que ser cumpridas pela empresa, né, e para a gente botar para rodar isso daí. Na verdade, acabou não avançando muito, né, paralisou esse processo desse acordo. O que é natural agora? O que tem que ser feito? É o reequilíbrio, o reajuste de tarifa. Isso tem que ser feito, porque faz 2 anos que não dá o reajuste da empresa. Na lei, nós somos obrigados a dar esse reajuste. Então a empresa fez os cálculos dela seguindo a tabela, os parâmetros que eles usam, né? Tem a tabela de hipótese, eles acabaram usando a tabela e também usando alguns dados que a empresa acabou usando, e apresentou um valor de R$ 3,91. Tá, do reequilíbrio da passagem para 3,91, reajuste. E isso a nossa equipe já técnica, junto com o secretário de governo, Fábio Leite, que é do financeiro também, eles fizeram também o nosso cálculo da tabela também, que rege o contrato. A gente tem que seguir a tabela que existe no contrato dessa licitação. Então, baseado na tabela, nos índices que constam no contrato, que a gente tem que obedecer, o valor correto seria R$ 3,70. Pode ser que tenha alguma variação, mas o que nós chegamos é um consenso de R$ 3,70. Então, R$ 3,70 seria o valor para ser feito o reajuste perante a lei e perante o contrato, certo? Então, esse é o valor que hoje está sendo cogitado para apresentar. Mas o nosso prefeito, Mário Pardini, ele não concorda também, como eu também não concordo, nossa equipe também, o nosso governo não concorda, né, que esse valor agora seja cobrado da população. Então, qual é a intenção agora? É estar enviando um projeto para a Câmara Municipal, para os vereadores, para que a gente faça, na verdade, a empresa deixe de pagar a outorga, hoje para o município, que é um valor que ela paga, que esse valor é pago através de que as pessoas, os usuários, quem usa, que você usa, quem usa o ônibus paga, e esse valor ele é repassado para o município, que é a outorga. Então, a empresa não vai repassar esse valor para a outorga, e com isso, esse valor que era repassado para a prefeitura da outorga, a gente vai acabar tirando da passagem, então você diminui na passagem da população. Então, com isso, a intenção é tirando a outorga e tendo um ajuste nessa tarifa, que mantenha a tarifa a R$ 3,35. Então, isso que é o que o prefeito está trabalhando, vai ser enviado um projeto para a Câmara Municipal, para ser avaliado isso, para que mantenha a passagem a R$ 3,35. Entendeu? Então, isso é o que está caminhando, a gente está andando, está sendo adiantado isso perante a Câmara Municipal,
as conversas que temos feito com a empresa. Esses dias fizemos uma conversa com o conselho, então o conselho também está avaliando, também tem o conselho do transporte, estão avaliando a proposta da empresa, estão avaliando a planilha que a prefeitura também seguiu perante o contrato. Eu acho que até o final a gente vai chegar no consenso para trabalhar em prol da população. Não é justo, é aquilo que você falou. Você sai, você quer ir trabalhar, então você quer trabalhar e com segurança, com a certeza que você vai chegar no horário, vai voltar no horário, vai chegar na sua casa. Então a gente tem trabalhado para isso. Alguns ajustes nós já fizemos, adequações de linha, a gente implantou os fiscais, hoje temos 10 fiscais trabalhando, né, em todas as linhas. Isso ajudou muito. No ano de 2017 nós teve algumas situações, sim, mas diminuiu muito as ocorrências, diminuiu muito, né, os transtornos que nós tivemos no transporte no ano de 2016. Então 2017 foi um ano que nós não tivemos caso esse do deficiente agora recentemente, que não era para ter acontecido isso. Aí também não podemos aceitar, mas diminuiu muito. Então a intenção nossa é prestar um serviço de excelência, um serviço de melhor qualidade no transporte coletivo de Botucatu. E estamos trabalhando para isso já. Com certeza. Agora, partindo para a vida, saindo um pouco, amenizando um pouco, pesquisando sua vida, eu vi que você é formado em letras. Isso, formei em letras e gestão pública também. E estou cursando engenharia. Mas a letras me chamou a atenção, porque então eu estou diante de um professor de língua portuguesa. Aonde você se formou? Trabalhou na área? Como foi? Por que não seguiu? Na verdade, eu não trabalhei na área na época, né? Eu me formei na época, era na UBRA. Eu era muito, na UBRA? Na UBRA. Eu era muito amigo, né, na época da verdade, era o diretor, era o responsável, né, quando trouxe a UBRA para Botucatu, Ismael Gomes. E na época eu estava fazendo gestão pública. E ele falou assim, vamos fazer letras comigo lá, a gente tem letras, tudo. Mas eu falei, mas eu queria fazer engenharia, eu falei para ele assim, meu sonho era fazer engenharia. Até quando eu queria fazer engenharia, daí na época eu acabei casando antes do tempo do planejado, né? Mas a gente, graças a Deus por isso, e eu não consegui avançar na engenharia que eu queria, porque na época quando eu queria estudar engenharia era um período integral e não tinha em Botucatu. Não tinha engenharia em Botucatu, então eu tinha que ir para fora. Fica mais caro. Ficar mais caro, né? Então era mais difícil de eu ir, não tinha como, eu tinha acabado casar recentemente, já minha esposa já grávida de gêmeos. Gêmeas, né? Gêmeas, lindas, né? Hein? Minhas gêmeas, né? Respeitosamente falando, muito bonitas suas cegas. Obrigado. Gêmeas, né? Então, assim, eu acabei interrompendo esse sonho que eu tinha. E daí, na época, o Ismael falou, não, faz a UBRA lá comigo, é presencial, mas é mais tranquilo, tudo, eu tenho cursos de letras, e na época era o que ele tinha aberto no momento, e eu acabei fazendo letras, e acabei gostando. A gente era muito amigo e o pessoal, nós tínhamos uma turma legal junto, que nós acabamos formando, e eu acabei me formando com muito sacrifício, que não era fácil, era presencial, era toda noite, tinha que ir, mas foi bom, foi gratificante, acho que isso ajudou. Gostou do curso de letras? Você usa até hoje para... Muito pouco, mas algumas coisas ainda eu uso, mas para escrever, né, dia a dia. Mas eu estou mais focado assim, agora eu estou cursando engenharia. Eu fiz depois pós também em gerenciamento de cidade, administração de cidade, que eu acho que isso foi muito bom também para mim. E agora eu estou cursando engenharia, estou focado também, porque eu sempre trabalhei nessa área, né? Sempre trabalhei na área de engenharia, na parte de obras, né? E sempre... Mas valeu a pena ter feito as letras, né? Não sei. Sim, não foi, valeu muito. E inclusive, né, era assim, quando nós começamos, era novo, né? Algo novo ali que a gente estava fazendo. E para mim me ajudou muito, acho que foi muito legal, foi importante. E acho que é algo que as pessoas têm que procurar um objetivo na vida, assim, eu valorizo muito. Eu acho assim, eu dou uma palmatória para os professores que se dedicam, porque tem que estudar muito. Eu vejo assim, na questão das letras, é uma língua muito difícil, a gente fala no português, a gente fala o nosso português, é uma das... Pra gente é difícil, imagina ensinar. É um dos idiomas mais difíceis que tem, e a gente vê que quando você começa a cursar, você começa a entender, você fala assim, meu Deus, quantas coisas, né? E mesmo assim, ainda a gente fazendo, a gente vê a dificuldade que existe, se você não se dedicar, é que você falou, tem que se dedicar muito, né? E para ser um professor através
de tudo que tem prestado, os estudos da faculdade. Eu acho que tem que valorizar muito a nossa classe de professores. Mas eu não consegui avançar a dar aula devido à minha vida, essa correria do dia a dia. Mas eu sou grato assim por ter tido essa oportunidade de ter cursado letras da UF. Agora uma pergunta, porque eu sempre deixo para o final, mas o tempo é sempre curto. Para você, André Pérez, o que é a vida? Já que nós viemos de um assunto da vida, né? Sim. A vida, eu acho que é algo assim maravilhoso, é um dom de Deus, é um presente de Deus, na verdade é um presente de Deus para nós, que eu agradeço a Deus todos os dias quando eu acordo. A minha vida, ela foi trilhada assim por vários desafios. Eu tive uma vida difícil na minha infância, meu pai com muito sacrifício, meu pai era caminhoneiro, meu pai com muito sacrifício, ele nos educou, sempre procurou dar o melhor para nós, muito trabalho. Meu pai chegava a ficar 8 meses fora de casa, viajando, porque ele pegava alguma safra que tinha em algum estado e tinha que ficar trabalhando lá. Então ele ficava 6, 8 meses no caminhão. Às vezes minha mãe ia até junto com ele, com o meu irmão, que era Enezinho na época, ela ia junto, e acabava ficando eu e meu irmão mais velho em casa ou na casa dos meus avós. E a gente sempre batalhou, e eu sempre procurei, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, então sempre me esforcei na minha vida para trabalhar, e graças a Deus, assim, durante essa minha vida, eu conheci a minha esposa, a Renata, que hoje eu tenho minhas 2 filhas maravilhosas, gêmeas, a Larissa e a Letícia, que são a maior motivação da minha vida, a motivação de eu querer acordar todo dia para fazer algo especial, ser um exemplo para minhas filhas. Então, Jorge, isso aí, assim, e o principal de tudo, a maior coisa, assim, presente que eu tenho na minha vida é a presença de Deus nas nossas vidas, né? Deus nos guardando, nos livrando, que eu acho que isso não tem preço. Por mais falho, né, que a gente seja, que o homem seja, mas pela misericórdia de Deus, Ele tem cuidado, Ele olha para nossas vidas, nos orienta, nos corrige. Então, assim, eu acho que o ser humano, né, tem que ser muito grato e valorizar a sua vida, valorizar, cuidar da sua vida, cuidar do seu corpo. Ainda ontem eu estava até brincando com a minha esposa, conversando com ela, eu falo assim, ainda brinquei com ela, falei assim, olha, a vida da gente, a gente tem algumas etapas, né, na nossa vida. Então eu ainda brinquei, nasce criança, jovem, começa adolescente, vai aproveitando as vidas. Falei, daí casa. Ainda brinquei com ela. Falei, casa. Aí você casa, você começa um processo de engorda, um refinamento. Ainda brincando com ela. Falei, eu casei, aí já começa a engordar. Você para de praticar algum esporte, porque você começa mais a se preocupar com as coisas mais da casa, ajudar a mulher a fazer comida, lavar a louça. Falei, tá vendo? Vai vendo as coisas aí que acontecem. Eu brincando com ela. Mas não era uma brincadeira, mas é verdade. Então a gente começa, tem todas as nossas fases, nossas vidas. Mas tem um momento da hora que começa a família, que eu acho que é o principal. Último recado para a população, se puder falar, principalmente para quem está começando na vida. Na vida. É aquilo que eu falei logo no início. O que você for fazer, procura fazer o melhor. Procura fazer o bem para as pessoas. O que eu quero falar, o recado que eu quero deixar, na verdade, é assim, eu vou dizer um conselho. Faça o seu melhor. Faça para você o que você desejaria para os seus filhos, desejaria para as pessoas que você ama. Porque eu tenho certeza, né, talvez as pessoas que estão próximas, às vezes não estão vendo as suas atitudes, mas tenho certeza que tem uma pessoa que está olhando para você, que é Deus. Então Ele tem olhado cada passo da sua vida. Então procura fazer o melhor, procura fazer o bem e se dedicar. Com certeza, lá na frente, você está plantando uma semente agora, mas lá na frente você vai colher esse fruto.